Olá, meus irmãos, membro do grupo Casamento Feliz. Aqui que vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Muito bem, amados. Este é o meu segundo áudio na série Casamento Feliz. Hoje eu quero responder a seguinte interrogação: o que diz a Bíblia sobre o casamento? Muito bem. Algumas pessoas dizem assim: presbítero, existe religião que prega o casamento eterno, onde a pessoa casa e após tendo casado, se a esposa falecer, o marido não pode casar mais. Ou se o marido falecer, a esposa também não pode casar mais. Sim, existe alguma religião que prega o casamento eterno. Existe também religião que prega a poligamia. Ou seja, o homem ter mais do que uma esposa. No Brasil, só é aceito um único casamento e quando uma das partes falecer, casa-se novamente. Também no Brasil estão, de alguma maneira, já legalizaram o divórcio. Mas eu gostaria de usar o que a Bíblia diz sobre o casamento. Casamento é uma instituição divina. A instituição divina do casamento está registrado em Gênesis, onde está registrado assim: e disse Adão, quando ele viu a Eva pela primeira vez, Adão disse: este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamado mulher ou varoa, porquanto do varão ou do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isto está em Gênesis capítulo 2, verso 23 até o 24. Isto ocorreu logo que Deus criou o homem. E depois que Deus cria o homem, Deus faz a mulher. Ele faz com que o homem adormeça e do osso do seu osso faz um processo, como está registrado na Bíblia, onde diz que Deus tomou uma das costelas de Adão, em Gênesis capítulo 2, verso 21 e 22. Então, a Bíblia registra esse fato, que Eva foi feita de uma parte de ossos da costela de Adão. Por isso, Eva foi tomada, ou seja, do lado de Adão. É o seu lado que Eva deveria ficar. E Adão pôs o nome a todos os seres vivos, aos gado, às aves dos céus, a todos os animais do campo. Mas para Adão não se achava uma companheira, porque todos os seres vivos criados por Deus foi criado macho e fêmea. Adão foi o único que Deus trabalhou com as mãos. Criou Adão com suas próprias mãos. E não tinha uma companheira para Adão. Então, Deus projetou uma companheira tirada das costelas de Adão.
tirado do seu lado. Adão disse que Eva seria a sua disjuntora, ou seja, a sua companheira, a sua ajudadora. Se foi tirado do seu lado, era para permanecer no seu lado, para ficar ao lado de Adão, como sendo sua companheira, como sendo aquela que auxilia Adão. Ela se tornou metade de Adão, para ser o seu auxílio, sua ajuda. Um homem sem uma mulher é incompleto. Uma mulher sem o homem também é incompleto. Agora, quando eles casam, ele se torna uma só carne. É novamente juntado à parte que Deus havia removido. Então se torna uma só carne. O Novo Testamento, ele adiciona um aviso a esta unidade. Assim, diz o Novo Testamento, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus capítulo 19, verso 6. Há várias cartas escritas pelo apóstolo Paulo que fala do assunto acerca do casamento. Desse assunto que rege uma visão bíblica do casamento. E como os cristãos nascidos de novo devem agir dentro do seu relacionamento de homem casado, de mulher casado. Encontramos uma desta passagem no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7 de 1 Coríntios. Eu gostaria de ler para os irmãos que no capítulo 7 de 1 Coríntios, do versículo 1, apóstolo Paulo, ele responde uma interrogação. Alguém escreveu uma carta para o apóstolo Paulo. Nós não temos esta carta. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz assim: ora, quanto às coisas de que me escreveste. Então alguém escreveu para o apóstolo Paulo. E ele responde: bom seria que o homem não tocasse mulher. Essa é a resposta do apóstolo Paulo. Ele diz: bom seria que o homem não tocasse mulher. Quando o apóstolo se refere a isso, ele também se refere a mulher não tocar em homem. Mas por causa da prostituição, diz o apóstolo Paulo, tenha cada homem sua própria mulher, e cada mulher seu próprio marido. Aí ele continua dizendo: o marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher pague ao marido. Então, quando o homem entra no relacionamento de ser casado, de ter a sua esposa, ele passa a ter dívida com ela. Então ele tem que pagar aquilo que é devido à mulher. Quando a mulher entra no relacionamento com um homem, como sendo esposa, casada com ele, ela contrai dívida com o seu marido. Essa dívida tem que ser paga. Então qual é a dívida? O apóstolo explica, diz assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Vocês percebem que aqui está falando sobre o ato da conjunção carnal, o ato da relação carnal, ou seja, do ato sexual. Ele diz que a mulher não tem domínio sobre seu próprio corpo. Ela não pode negar-se a entregar-se ao seu marido, porque ela agora é parte, carne da mesma carne dele. E o marido também não pode deixar a mulher frustrada sem cumprir o seu papel de marido. Ele deve a ela esse momento de prazer.
É isso que o apóstolo Paulo também está dizendo. Que o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas a mulher tem. E a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, porque o marido tem. Aí ele passa a dizer, vocês não devem negar-se um ao outro. Quer dizer, vocês não devem se recusar um ao outro, senão de comum acordo, por algum tempo, diz ele. Então, se eu chegar até minha esposa e dizer, esposa minha, eu vou fazer uma consagração de 3 dias. E nesse período de 3 dias nós não teremos uma relação carnal. Nós não iremos praticar relacionamento sexual. Você concorda? Se ela concordar, ele diz que é em comum acordo, né? De comum acordo. Mas ele diz que deve ser por algum tempo. Ele não pode ser direto. Tem marido que passa um período de 21 dias em consagração, e nesse 21 dias ele nega-se a tocar em sua esposa. O que vai acontecer? Essa esposa vai ficar carente, alguém vai oferecer carinho para ela, e haverá uma traição, e o casamento será desfeito. Existe mulher que diz, eu estou me consagrando, meu marido que se vire. E se ele se virar, ele vai encontrar alguém na rua e vai estragar o seu relacionamento. Então o apóstolo Paulo diz claramente que por algum período de tempo, né? Por algum tempo, a fim de vós aplicardes a oração. E depois vós ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que é incontinência? Pela vossa recusa. Por vocês não estarem tendo a vossa conjunção carnal. Ele disse, digo isto, porém, como que por concessão. Mas isso não é um mandamento. Então ele dá o seu parecer. Mais adiante nós veremos que ele vai dar o parecer de Deus. O que o apóstolo Paulo está dando aqui é o parecer dele, o que ele entende. Então ele diz que isso seja uma concessão mútua, mas não é um mandamento. Ele não pode ser aplicado como uma lei. No livro de Efésios, capítulo 5, versos 22 e 23, diz que o marido deve amar sua esposa. Ele diz assim, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No meu primeiro áudio, eu disse que o marido deve estar até pronto para morrer em defesa da sua esposa. E aí ele diz, vós marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, verso 25. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como se estivesse amando o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes o alimenta, o sustenta, como também o Senhor sustentou a igreja. Efésios 5, 28 e 29. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, não serão mais dois, mas será uma só carne. Efésios capítulo 5, verso 31. Quando esse princípio, amados, é aplicado, quando esse princípio for colocado, for escolhido, tanto pelo marido quanto pela esposa, esse casamento será harmonioso. Esse casamento será um casamento abençoado. Haverá harmonia em seus relacionamentos. Por isso esse conselho é dado para os crentes. Para os crentes nascidos de novo. Porque tem crente que não nasceu ainda. Tem crente que está com a sua mente ligado em pornografia, ligado muitas vezes no adultério. Crente
que não nasceu de novo, que não teve um novo nascimento. Então, tem-se um casamento bíblico aqui, estabelecido para aqueles que são crentes, nascidos de novo. Este não é um relacionamento segundo o mundo, mas é um relacionamento que está em equilíbrio com um conceito de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, Cristo é a cabeça do homem. Cristo sendo a cabeça da igreja, né? Também o homem passa a ser a cabeça do seu lar. Ele é o mantenedor, ele é aquele que deve trabalhar para trazer o alimento, o sustento para a sua casa. Assim como Cristo distribui os dons espirituais essencial para a igreja, o marido tem que labutar diariamente para dar uma condição de equilíbrio no seu lar. Então, para que haja equilíbrio, este é o conceito de que Cristo, sendo a cabeça da igreja, e o homem é a cabeça do seu lar. Por essa razão, o conceito bíblico de casamento é de unidade entre dois indivíduos, unido, que é uma representação da unidade do relacionamento de um cristão com sua igreja, ou de Cristo com sua igreja. Une-se um homem cheio de problema, com seus defeitos, com suas esquisitice, com uma mulher também que tem seus defeitos, suas esquisitices. Um homem que traz bagagem lá do seu passado, do seu familiar, como uma mulher que também trouxe bagagem lá do seu passado, do seu familiar. Une-se essas pessoas cheias de problemas, de defeito, mas quando eles passam a seguir o princípio bíblico, esse relacionamento se torna um relacionamento harmonioso, dando uma unidade, uma representação única do relacionamento de Cristo com a igreja. Este é o conselho para uma vida conjugal abundante, abençoada, segundo o princípio bíblico, que eu, presbítero Gregório, trago para o grupo Casamento Feliz. Também estarei compartilhando em outros grupos, porque acredito que um conselho para uma vida abundante conjugal será sempre benéfica em todos os grupos. Amém?